estamos em Vila Nova de Gaia, mais concretamente no Castelo de Gaia, o centro histórico da cidade, onde esta nasceu. O Morro Primordial. Aqui a arqueologia tem revelado uma ocupação contínua desde a pré-história recente. E aqui podemos contemplar uma antiquíssima igreja. Com toda a propriedade podemos mesmo dizer que é a Igreja de Gaia. Aliás, esta rua, atualmente designada como Viterbo de Campos, foi durante muito tempo designada como a Rua da Igreja. Desde o século XIX, ela é conhecida como a Capela Nossa Senhora da Bonança, mas, em boa verdade, os habitantes continuam a designá-la como a Igreja do Bom Jesus de Gaia, também uma designação corrente durante muito tempo. Mas ela teve muitas outras formas de ser designada. Por exemplo, no século XVI, a Igreja do Crucifixo. E sabemos até que na Idade Média era a Igreja de São Martinho. Sim, na Idade Média. Este é um templo de origem muito antiga. Provavelmente uma das mais antigas igrejas da região, com origem medieval ou até com os seus fundamentos em épocas anteriores. É de facto um templo muito antigo e aqui no interior as marcas que podemos observar revelam essa ancestralidade e as sucessivas transformações que ele foi registando ao longo dos séculos. E particularmente evidente são as grandes transformações que ele registou no século XVI e depois também no século XVIII. Contudo, escavações arqueológicas aqui desenvolvidas na década de 80 do século passado, dirigidas por Gonçalves Guimarães, vieram revelar vestígios muito mais antigos. Não só medievais, que era expectável, reforçando aquilo que a documentação desde o século XII nos apresentava como sendo uma igreja muito dinâmica e importante. Também, já do início do Renascimento, há, por exemplo, um documento muito curioso do século XVI, em que se diz que não há já memória nos homens das origens deste templo. Mas o mais interessante dessas escavações foi, afinal, revelar uma ocupação contínua deste espaço desde, pelo menos, o domínio romano, desde as origens da nossa era. E com este aspecto que importa valorizar, é que já nesse tempo, se este espaço não era, num qualquer indício, um templo, não deixava, no entanto, de ser um terreno com alguma sacralidade. Isto porque surgiram aqui várias marcas, testemunhos deste ser um espaço utilizado como uma área funerária, nomeadamente para inumação. Relevantes, bem relevantes, são, contudo, os vestígios que aqui no subsolo foram detectados do século V e do século VI, desse tempo dos suevos e visigodos, em que essa sacralidade se mantinha e parece ser reforçada por vestígios do que parece ser, de facto, um templo, o que faz com que esta Igreja de Gaia seja das mais antigas igrejas da região. Ainda por cima, nesse tempo que fica caracterizado também por um outro embate entre os suevos e os visigodos. Também um embate, um combate religioso, porque se ambos eram cristãos, os suevos eram católicos, enquanto que os visigodos seguiam essa heresia ariana. Aliás, temos mesmo documentos que nos referem no século VI a existência de dois bispos aqui em Portugal, o bispo suevo católico do lado do Porto e aqui, na margem oposta, o bispo visigodo ariano. Bom, mas nos dias de hoje, quem entra aqui na Capela Nossa Senhora da Bonança, de imediato é recebido por essa imagem dessa Nossa Senhora, que passa a designar aqui o templo a partir do século XIX, não admira, é um momento em que, de resto, como já no passado, este morro apresenta uma grande dinâmica de moradores ligados à atividade marinheira e
e Mariante. E a Nossa Senhora da Bonança protegia aqueles que andavam no mar. Aliás, aqui na sacristia podemos ver alguns curiosos ex-votos que nos descrevem milagres operados por Nossa Senhora em momentos de tempestade e de naufrágio. Mas a outra imagem que se impõe na Capela Mor é a do Bom Jesus de Gaia. Aliás, como também por vezes é sublinhado, os locais continuam a chamar a esta igreja a Igreja do Bom Jesus de Gaia. São os rabelos, isto é, aqueles que habitam aqui no lugar, mas que vieram de fora, esses é que passaram a designar este espaço como a Capela da Nossa Senhora da Bonança. Mas aqui podemos também contemplar uma outra interessantíssima imagem, muito, muito rara. A imagem da Santa Liberata, a única mulher que, segundo a tradição, a única santa que foi crucificada. Mas qual é a geografia, isto é, a história desta santa? Para responder a essa questão, o melhor é mesmo irmos até Felgueiras. Debruçados sobre a cidade de Felgueiras, encontramos-nos no Monte Pombeiro, também durante muito tempo designado como o Monte das Maravilhas, mas que desde o século XVIII começou a ser conhecido como o Monte de Santa Quitéria. E esta designação deve-se ao facto de, nessa altura, ter aqui surgido um santuário dedicado a esta santa. Um santuário que veio-se impor uma pequena capela que aqui já existia anteriormente, dedicada a São Pedro. Mas a devoção e a religiosidade popular em torno de Quitéria vem com efeito afirmar-se nesse século XVIII. Estamos perante aquela que, segundo a tradição, segundo a lenda, foi a primeira mulher a obter o estatuto de santa naquele território que é hoje Portugal. Uma curiosa devoção popular, uma religiosidade em torno não só de Quitéria, mas também das suas irmãs. A geografia lendária, a história tradicional de Santa Quitéria, que domina aqui este altar, que lhe é consagrado no interior do templo, remonta ao ano 120, quando o governador romano de Braga, Lúcio Severo, se ausenta da cidade para acompanhar uma viagem do imperador. Ora, é exatamente nessa altura que a sua esposa dá à luz 9 meninas, 9 gêmeas. Algo verdadeiramente surpreendente, que não é visto com bons olhos, até porque 9 é um número asiago. E por isso a esposa do governador resolve esconder este parto estranho e pede à sua criada, Sila, outras vezes designado como Zita, Santa Zita, para levar as meninas com ela e as matar, as afogar no rio Este, junto a Braga. Sila, que se havia convertido ao cristianismo, não vai, no entanto, cumprir esta indicação e vai entregar as meninas ao bispo de Braga, Santo Ovídio, que vemos também aqui em destaque no altar. Santo Ovídio, que irá cuidar das recém-nascidas, que as irá educar ao longo dos anos dentro do espírito cristão. E quando as meninas atingem os 10 anos, decidem em conjunto, as 9, dedicarem toda a sua vida ao cristianismo. Passam a viver numa pequena comunidade, como se fosse um convento. Só que, entretanto, a perseguição aos cristãos tinha-se acentuado por parte das autoridades romanas. E no ano 135, tinham elas 15 anos, acabam por ser descobertas, presas, levadas à presença do governador, que fica surpreendido quando as meninas lhe revelam que ele era o seu pai. Manda chamar a esposa, a criada, que acabam por certificar a história. Severo
Contudo, resolve perdoar as suas filhas, pedindo-lhes que se convertam aos deuses romanos, que esqueçam o cristianismo, e também dá-nos a indicação que irá tratar de arranjar bons casamentos para todas elas. As meninas pedem ao pai uns dias para pensarem, refletirem sobre a proposta que ele lhes apresentara. Ele concede, só que elas aproveitam esse espaço de tempo para fugirem. Perseguidas pelo pai, elas acabarão por ser, de novo, aprisionadas. No caso de Quitéria, o pai vai-lhe impor de novo que ela abandone o cristianismo e trata de a casar com um importante senhor romano, Germano. Mas, de novo, Quitéria foge. Vem-se esconder neste monte das Maravilhas, onde, contudo, acabará por ser descoberta pelas tropas enviadas pelo pai, encabeçadas pelo próprio noivo. Os romeiros e devotos de Santa Quitéria, que a partir de Felgueiras sobem o monte em direção ao santuário, vão-se cruzando com um conjunto de pequeninas capelas que evocam a geografia, a história da santa. E o corolário é esta. É aqui que é representado o momento do martírio de Quitéria, quando, por recusar o casamento e por indicação do seu pai, é assassinada pelo próprio noivo. É degolada. Mas este é também o momento do seu primeiro milagre, porque, apesar de morta de degolada, Quitéria, que é ao mesmo tempo coroada por um anjo, caminha segurando a sua cabeça em direção à sepultura, ao mesmo tempo que todos os seus carrascos ficavam cegos. É, foi feita uma lenda bem forte esta de Quitéria, que, como vos dizia, se torna assim, segundo a tradição, na primeira santa naquele que é o atual território português. Apesar desta lenda, é só a partir do século XVIII que nós vamos assistir aqui à monumentalização de um santuário de evocação a Quitéria. Tem muito a ver com essa estratégia da Igreja barroca do século XVIII, uma época em que se vão desenvolver os sacromontes, como o Bom Jesus de Praga, Nossa Senhora dos Remédios, e aqui tudo começa também, segundo a tradição, nesses inícios do século XVIII, quando uma mulher com aquilo que parecia ser uma doença incurável na mama se dirige a este lugar que estava associado a essa tradição de Quitéria ter aqui sido martirizada. Aqui pede a sua proteção e vê-se curada, expultando toda uma nova vaga de devoção a Quitéria e dando origem à construção do templo, que, entretanto, ao longo destas muitas décadas, tem vindo a ser objeto de sucessivas intervenções. Mas afinal, o que é que Santa Librata, essa santa que é devocionada em Gaia, tem a ver com Santa Quitéria? Já perceberam? Afinal, Librata é uma das 8 irmãs gêmeas de Quitéria. As 9 irmãs que aqui neste altar podemos contemplar, uma peça do século XVIII, inspirada nas famosas árvores de Jessé, só que aqui não temos 12 troncos correspondentes às 12 tribos de Israel, mas sim 9 troncos, cada um deles culminando com uma dessas 9 gêmeas. Todas elas
martirizadas. Não apenas Quitéria, mas também, um ano depois, Genebra, morta em Tui. Não muito longe daí, em Ourense, também Marinha seria degolada aos 18 anos. A mesma idade com que foi morta em Córdoba, Vitória. Já Eufémia conta a lenda que também ela foi degolada na Serra do Gerês, onde é de resto a padroeira da Capela das Termas aí existente. Basília terá sido martirizada perto do Porto, em Águas Santas. Quanto a Marciana, parece ter sido a que mais tempo sobreviveu, tendo sido morta aos 35 anos de idade em Toledo. Quanto às restantes, Germana foi também martirizada. E Liberata? Regressemos a Gaia. De regresso a Gaia, ao morro do Castelo de Gaia e à sua capela Nossa Senhora da Bonança, que muitos continuam a designar como a Igreja de Gaia, a Igreja do Bom Jesus de Gaia, é aqui que podemos observar uma das raras imagens existentes entre nós de Santa Liberata. E não é por acaso, é porque, segundo a tradição, Liberata, que foi também ela, tal como as irmãs, objeto de suplício, foi também martirizada, tal teria ocorrido aqui, nesta elevação. Mas o que é que lhe aconteceu? Bom, segundo então a sua hagiografia, também ela acabou por ser capturada pelo pai, que perante a sua grande beleza lhe destinou um casamento com um grande senhor romano. Liberata bem tentou resistir a essas ideias do pai, mas acabou por ter que ceder. Contudo, com grande fé, na noite anterior ao seu casamento, pediu a Deus que a desfigurasse, que a tornasse muito feia, de forma que o noivo a recusasse. E, conta a tradição, na manhã seguinte, na manhã do casamento, quando acordou, Liberata parecia um homem, com uma farta barba e bigode. Algo que fez com que, de facto, o noivo a recusasse. Ora, perante isto, furioso, o pai mandou matar também Liberata, crucificando-a, tal como, afinal, Cristo, que ela tanto seguia. E temos por isso aqui uma circunstância. Esta é a única santa que foi crucificada. Como podemos observar neste templo, nesta bela imagem datada do século XVIII e que nos apresenta essas características, essa iconografia típica de Santa Liberata, uma mulher crucificada. É verdade que muitas vezes quem está menos atento a estas questões das representações dos santos, quando entra numa igreja e se cruza com uma imagem de Santa Liberata, poderá, num primeiro momento, confundi-la com uma própria representação de Cristo. Até porque, não é o caso aqui em Gaia, mas muitas vezes Liberata é representada também com barba, o que, de facto, a aproxima muito da imagem de Cristo. No entanto, há sempre um pormenor distintivo. É que as suas vestes, as suas roupas, são claramente femininas. Há uma outra versão da lenda que faz remontar os acontecimentos à Idade Média. Liberata seria a filha de um rei pagão deste território coincidente com Portugal, e o pai queria fazê-la casar com um outro rei. Em algumas versões até se diz o rei da Sicília. Só que, querendo preservar a sua virgindade, a sua castidade e a entrega
a Deus, Liberata fez exatamente o mesmo pedido e depois os acontecimentos são idênticos à outra versão da hagiografia. Também nesta versão, o pai acaba por mandar crucificar Liberata, aqui, em Gaia. Certo é que, independentemente das versões, a devoção a Liberata se dispersou pelo resto da Europa e depois pela América Latina. Importante é, por exemplo, a devoção no Santuário de Loreta, em Praga. Conhecida como Vilos Fortes noutros territórios da Europa, ou Uncumber em Inglaterra, Liberata vai se tornar numa santa a quem as pessoas se apegam muitas vezes enquanto uma referência da proteção das virtudes. Mas é de facto uma história, enfim, muito efabulada. Tão efabulada a história de Liberata como a das suas irmãs, que em 1969, um pouco no quadro do Concílio Vaticano II, quando a Igreja lança um olhar muito crítico a um conjunto de crenças e de santos, a Igreja acabou por retirar Liberata do calendário religioso. Mas, curiosamente, 30 anos depois, por volta de 1999, Liberata viu-se de novo envolvida num grande protagonismo. Isto porque um conjunto de associações internacionais, com destaque para algumas inglesas LGBT, e assumindo a posição de Liberata contra o patriarcado e tendo em conta também, enfim, estas transformações físicas da santa, acabaram por adotá-la como a padroeira das lésbicas e dos transexuais, nomeadamente como uma alternativa nas comemorações do Dia dos Namorados, destronando assim, entre estes amantes, a figura do protetor dos namorados, de São Valentim. São Valentim, ele próprio, que também havia sido, de alguma forma, relegado do calendário católico também, no final dos anos 60. O que não deixa de ser interessante é que uma das raras imagens que persiste de São Valentim entre nós pode ser observada também aqui, em Vila Nova de Gaia, na igreja do Mosteiro da Serra do Pilar. Mas isso são já outros factos, também muitas lendas e futuros caminhos da história.